Olá, estamos aqui para discutir a respeito de ensino e aprendizagem. Eu sou o professor doutor Alex Pobel-Junger, faço parte da equipe permanente de professores da pós-graduação em ensino de ciências e matemática do programa profissional da Universidade Cruzeiro do Sul. E o nosso intuito é discutir um pouco mais a respeito da nossa área, a área 46, a área de ensino. Então, desta forma, espero que todos vocês possam aproveitar a nossa discussão. Posto isso, eu deixo agora com o Gilmar para que ele possa se apresentar. Gilmar? Olá a todos, eu me chamo Gilmar Cardoso, sou egresso tanto do programa de mestrado acadêmico da Cruzeiro do Sul, como do doutorado também. E agora, concluindo o meu pós-doutorado sob a supervisão do professor Alex. Será um prazer discutir com vocês sobre a questão de estilos de aprendizagem. Professor Alex, retorna a palavra. Ok. Agradeço, Gilmar, pela apresentação, mas nós temos ainda uma integrante importante para conversar conosco. Adriane, por favor, fique à vontade. Agradeço o convite, professor doutor Alex, pós-doutorando Gilmar, um momento rico de aprendizado em que vamos compartilhar sobre um assunto tão importante, tão atual, sobre os estilos de aprendizagem. Ok, Adriane, muito obrigado também pela presença. Então, hoje nós teremos a oportunidade de discutir a respeito de estilos de aprendizagem, sobretudo entregando aí a questão do ensino e da tecnologia, um assunto que é de extrema relevância para todos aqueles que trabalham como professores e que valorizam a pesquisa na área do ensino. Posto isso, nós vamos agora passar aí a contribuição do doutorando Gilmar, que tem feito pesquisas sólidas nesse sentido. Gilmar, fique à vontade para tecer as suas contribuições. Obrigado, Alex. Para a gente entender melhor a questão dos estilos de aprendizagem, vamos buscar na história como surgiu. É um tema que não é um tema que começou agora. Os primeiros estudos acerca dos estilos de aprendizagem, eles datam de 1909, então já temos mais de 100 anos de estudos nesse sentido. O que vem a ser estilos de aprendizagem? Eles são modelos que visam entender como que as pessoas preferem receber, processar e compreender as informações. Então, eu trabalho toda a questão de como que a pessoa internaliza essa informação, tá? E aí, o que a gente precisa entender? Que cada indivíduo tem um processo seu de aprendizagem. Então, a maneira como eu processo, como que eu compreendo, como eu internalizo a informação, não necessariamente é igual à maneira como os demais processam. E pensando no ambiente de ensino, se tanto o aluno e principalmente o professor entendem essas diferenças, isso ajuda muito na questão de como o professor pode preparar a aula, e principalmente no caso do aluno, como que ele pode melhorar o seu processo de aprendizagem. Tá? Voltando à questão dos estilos de aprendizagem, é importante entender, como eu disse, como cada indivíduo tem uma forma particular de aprender, e isso leva em consideração as suas preferências cognitivas, sensoriais e emocionais. Dentro dos diversos estudos acerca de estilos de aprendizagem, eu foquei tanto no mestrado como no doutorado e agora no pós-doutorado, os estilos de aprendizagem baseados nas teorias de Felder. Qual é a ideia? Felder, o primeiro estudo dele, que é o que deu toda a base teórica, ele desenvolveu em conjunto com uma psicóloga, uma educadora chamada Linda Silverman. Então, eles se basearam nos estudos dos tipos psicológicos de Jung, e a partir disso eles desenvolveram o modo teórico deles. Esse modo teórico ele é baseado em 4 dimensões. A primeira dimensão, que é a chamada de sensorial e intuitivo, tem a ver como que o aluno se relaciona com o ambiente de aprendizagem, ou seja, ele é um indivíduo que quando ele é sensorial, ele é mais mão na massa, é um aluno que gosta de testar as teorias,
quando o aluno ele é intuitivo, ele é um aluno que prefere mais desenvolver o lado teórico, né? Ele gosta de criar coisas novas, então ele está sempre teorizando. A segunda dimensão, ela tem a ver com os estilos visual e verbal. Pessoas que são visuais, elas gostam de esquematizar, elas adoram gráficos, elas adoram esqueminha, porque é a maneira como ela prefere aprender. Pessoas do tipo verbal, eles gostam mais de textos escritos, eles gostam de vídeos explicativos. Então essa é a maneira como ele capta a informação, é a maneira como ele se relaciona com o ambiente através da captação. O terceiro, obviamente depois a gente volta nesses temas e explica de forma melhor, né? A terceira dimensão, ela tem a ver com os estilos ativo e reflexivo, ou seja, a pessoa, ela é do tipo que gosta de agir, ela gosta de executar as coisas, né? O aprendizado dela se torna mais fácil quando ela bota a mão na massa, quando ela executa ou quando ela reflete, né? Então, por exemplo, isso é uma coisa muito importante para a gente entender, porque pessoas que são muito ativas, elas têm que tomar cuidado para não agir sem pensar. E pessoas muito reflexivas, por sua vez, também precisam tomar cuidado para não pensar muito e deixar de agir. Então, ajuda muito nesse sentido. E a última dimensão tem a ver com como as pessoas compreendem as informações, né? Elas são mais sequenciais, ou seja, elas têm uma forma de aprendizagem que ela aprende, estabiliza, ou seja, ele é linear, né? Em contrapartida, nós temos pessoas que são globais. O que significa a pessoa ser global? Ela consegue entender o todo, ela tem insights que ela já entende o todo e depois ela vai trabalhar nas especificidades para compreender cada item, né? Depois que o Felder ele criou essas teorias junto com a Silverman, ele iniciou um trabalho com uma educadora chamada Barbara Solomon. Então, é o seguinte, uma vez que você tem o modelo teórico, como que você vai conseguir aplicar esse modelo teórico? Então, eles desenvolveram um questionário chamado de ILS, né, Index of Learning Styles. São 44 questões. Essas 44 questões remetem às 4 dimensões. Então, ele separou 11 questões para cada dimensão. Cada dimensão é composta de 2 estilos que são opostos. Então, por exemplo, na dimensão que a gente poderia chamar de percepção, eu tenho o sensorial e eu tenho o intuitivo. Conforme as pessoas respondem a esse questionário, as 11 questões que dizem respeito a essa dimensão, a pessoa vai poder verificar como que as respostas tenderam mais a um lado ou tenderam mais ao outro. Por quê? Os estilos são opostos, né? Se você tende a ser mais sensorial, você vai ser menos intuitivo e assim por diante. Separadas 11 questões para cada dimensão, nós vamos estudar como que se dá essa faixa dentro de cada estilo. Então, por exemplo, eu posso ser muito forte sensorial e muito fraco na questão do intuitivo. Então, essa escala, ela vai de 0 a 11. Por quê? Eu posso responder as 11 questões dentro de um estilo só. Então, como que funciona a divisão dessa escala? Se a diferença entre os dois der até 1, eu tenho um perfil equilibrado. O que isso significa? Eu transito bem nos 2 estilos. De 1 a 3, levemente. De 3 a 8, predominante. E acima de 9, muito forte. Qual é o cuidado que a gente precisa ter? Se eu sou muito forte de um lado, significa que eu sou fraco do outro. Não há, o objetivo do estilo de aprendizagem não é identificar qual que é o estilo correto. Tem a ver com qual é o estilo que é predominante no seu processo de aprendizagem. O que significa? Onde eu tenho mais facilidade. Do ponto de vista pessoal, do autoconhecimento, como que eu posso trazer isso? Como que eu posso gerar um benefício para mim, enquanto indivíduo? Se eu tenho a tendência a ser mais para um estilo, significa que eu vou ter dificuldade no outro. Então eu posso trabalhar essa questão de forma de sair dos extremos e tentar ir mais ao centro, aonde eu teria o objetivo, né? O grande objetivo seria ter equilíbrio entre esses 2 estilos.
O que isso significa? Que se eu pego um professor mais prático, eu consigo compreender bem a matéria. Entretanto, se eu também pego um professor mais teórico, eu conseguiria também entender se eu estiver dentro, no centro, né, na zona de equilíbrio. E pensando, né, uma vez que você preenche esse questionário e é feito o cálculo para entender como que se dá essa divisão, por exemplo, a primeira vez que eu preenchi esse questionário, eu estava no mestrado, foi quando eu iniciei os estudos acerca dos estilos de aprendizagem. O que isso representou para mim? Dentro do estilo sensorial intuitivo, por exemplo, o meu deu 9 no sensorial e 2 no intuitivo. Como eu sou, por formação, administrador e analista de sistemas, a prática, para mim, era extremamente importante, né? O que isso significa? Por exemplo, quando eu comecei a escrever a minha dissertação, eu tive muita dificuldade, considerando o perfil mais prático. Então, eu tive que desenvolver todo o meu lado intuitivo, né, para me ajudar a conseguir teorizar coisas, que para a gente é um pouco mais difícil, porque a gente quer ser sempre mais prático, né? Na questão visual, verbal, a minha, da mesma forma, a minha também deu 9 no visual, 2 no verbal. O que isso representou para mim? Eu tenho muita facilidade para memorizar esquemas, né? E mesmo enquanto professor, qual era a ideia? Eu jogava o esquema na lousa e a partir daí eu desenvolvia a minha aula. Então o esquema era só um lembrete, porque às vezes todo mundo é professor, a gente sabe que às vezes pega um caminho de reflexão e a gente dá aquelas viajadas, né? Então o esquema me ajudava a me localizar dentro da aula. E para memorizar, para compreender, eu também tenho facilidade para entender gráficos, né? Então, com gráficos você já entende o conceito geral. Entretanto, quando eu tinha alguns trabalhos que exigiam uma leitura mais profunda, aí a tendência era sentir um pouco mais de dificuldade, porque o texto, às vezes, é maçante, né? Não é legal, mas é importante desenvolver. Do ponto de vista ativo, reflexivo, o que a gente precisa analisar? Quando eu sou uma pessoa muito ativa, como eu disse até anteriormente, eu tenho uma tendência a agir sem pensar. Quando eu sou muito reflexivo, eu posso ter uma dificuldade de demorar para agir. Aí quando você vê o tempo, o bonde já passou, né? Então é importante também você conseguir dosar. Eu lembro que na época esse para mim foi legal, porque ele deu equilibrado. Então, ou seja, qual que é o interessante? Agir no tempo certo, refletir no tempo certo. E do ponto de vista da compreensão, se você é sequencial ou global, no Brasil, principalmente, existe uma tendência a ser mais sequencial. Por quê? Ao longo de toda a jornada de estudo, né, no infantil, no fundamental, o nosso material didático é muito sequencial. Então, você aprende, vai para o próximo tópico, aprende, vai para o próximo tópico, aprende, e assim por diante. Você vê esse gráfico, né? Ele é constante, a curva de aprendizado. Então, existe uma tendência a que a maioria das pessoas tenham esse perfil. Embora isso também não seja regra, porque muitas vezes tem aquelas pessoas que são globais. Qual que é a ideia dessas pessoas? Você começa a explicar, ela já teve um insight, já entendeu onde você quer chegar, né? Depois ela só precisa entender parcialmente como que vai se dar esse processo para que ele consiga executar as tarefas, né? Então, de uma maneira bem resumida, bem geral, os estilos de aprendizagem, eles trabalham nesse sentido, né? Primeiro, você pode ter um autoconhecimento, que eu acho que isso é extremamente importante para nós enquanto indivíduos, e pensando também no professor, isso pode ser bem interessante. Na verdade, quando o Felder iniciou esses estudos, ele era professor de curso de engenharia na Universidade Estadual da Carolina do Norte. E o que ele percebeu? Que os alunos estavam muito desmotivados, que os alunos estavam desinteressados, que a evasão era muito alta. E ele começou a querer entender por que isso acontece, né? Quando a gente fala que os estudos sobre estilos de aprendizagem datam os primeiros estudos que foram catalogados, né, de 1909, na verdade, os psicólogos da educação, né, os educadores, eles sempre tiveram uma preocupação
de entender como que se dá o processo de aprendizado, tanto do ponto de vista do como ele ocorre, como do porquê ocorre. Então, eu acho que isso é um ponto interessante. Todo mundo que é professor ou está professor, né, são pontos que ele precisa entender, porque acho que todo mundo tem experiência daqueles professores que falam, puxa, esse professor marcou a minha vida. Né, como eu tive professores na minha graduação que, quando eu comecei a dar aula, eu sempre me espelhava neles. Puxa, aquele professor marcou a minha memória, né, foi uma referência para mim. Então você acaba copiando, né, seguindo o modelo daquela aula que para você foi fantástica. Então, do ponto de vista dos estilos de aprendizagem, tanto o do Felder como os demais, o objetivo é o mesmo, né? Entender como se dá as diferenças, né? Porque a maneira como eu aprendo é diferente da maneira como você aprende, que é diferente da maneira como a Adriane aprende. Então, a gente tem uma preocupação muito grande em entender como se dá essa aprendizagem. Mas, para o professor, né, e principalmente para o aluno, compreender como isso acontece, né, quando você tem esse descortinar, né, ele pode ser uma ferramenta muito poderosa. Aí óbvio, podemos abrir agora para perguntas, podemos abrir para outras discussões. Numa maneira geral, né, estilos de aprendizagem, a gente poderia conceituar dessa forma. O modelo do Felder, que é o que eu me baseei para desenvolver toda uma série de pesquisas, é um modelo muito testado, tanto nos Estados Unidos, como em outros países, como no Brasil, né? Eu tive a oportunidade, no doutorado, de trocar correspondências com o professor Felder, uma pessoa extremamente simpática, já veio várias vezes no Brasil, né? E falei, puxa, será que a gente consegue chegar nessas pessoas? Aí eu tive a iniciativa de mandar um e-mail para ele, achando que esse e-mail ia se perder. E, incrivelmente, ele respondeu. E, a partir daí, a gente começou a trocar alguns e-mails, eu mostrei o projeto para ele, ele achou extremamente interessante. Então, a ideia até é retomar esse contato com ele. E, para as pessoas que tiverem interesse em conhecer o seu estilo de aprendizagem, eu desenvolvi um website, tá? www.estilosdeaprendizajem.com.br/felder/index.php. Nesse site você pode preencher o questionário do Felder, das 44 questões, e ao final do processo ele vai calcular e apresentar o seu estilo de aprendizagem, tá? Então ele vai apresentar cada dimensão, o que faz, né, qual o objetivo de cada dimensão, vai fazer explicações sobre cada estilo, vai mostrar as características principais de cada estilo, e uma coisa que a gente achou importante, até colocar alguns cuidados, né? Então, por exemplo, olha, se você é muito sensorial, desenvolva o seu lado intuitivo dessa forma, né? Então ele dá algumas dicas da pessoa do que ela pode desenvolver. E, ao final, você pode baixar esse PDF e guardar essa informação para você, né? A gente também está desenvolvendo uma versão nova agora. A gente tinha desenvolvido uma versão para o website, mas hoje é muito comum as pessoas querem usar no celular, querem usar no mobile. Então, existe no site do Estilos de Aprendizagem, você pode baixar uma versão para você ter no seu computador. Então, nesse momento, você poderia ter um histórico de todos os estilos, de todas as vezes que você preencheu o questionário. Né? Por exemplo, a primeira vez que eu preenchi foi no mestrado. O meu, por exemplo, ele tendeu, tirando o estilo ativo, reflexivo, que deu equilibrado, todos os outros tenderam a um estilo. 3 anos depois, quando eu já estava no doutorado, eu preenchi de novo. Então, eu consegui perceber uma evolução a partir da minha autorreflexão, né? De tal forma que eu pude perceber que cada dimensão, aquelas que eu trabalhei, elas chegaram no equilíbrio. Né? Tanto que, para mim, para eu desenvolver o doutorado, né, para eu desenvolver a tese, eu tive muito mais facilidade do que da época do mestrado. Então, vários processos, né? Se você conversar com psicólogos, eles vão explicar dessa forma. O autoconhecimento para a pessoa ele é muito importante. Professor Alex, eu devolvo a palavra e
deixo o espaço aberto agora para perguntas. Perfeito, Gilmar. É interessantíssimo o trabalho que a gente vem construindo aí já de longa data, desde o mestrado do Gilmar. É importante que você, professor, entenda que compreendendo os estilos de aprendizagem do seu aluno, você pode entregar uma metodologia mais adequada ao estilo de aprendizagem na turma a qual você está lecionando. E esse é um dos grandes segredos da coisa, entregar um canivete suíço no qual o professor ele tem aí algumas possibilidades para trabalhar o ensino de acordo com o estilo de aprendizagem da sua turma. Inclusive, esse trabalho, né, já rendeu alguns frutos para além do que o Gilmar deixou disponível para preencherem aí o questionário. Esse trabalho ele foi publicado em alguns idiomas, né, por meio de um livro e um convite que nós recebemos, de acordo com a sua propriedade e reconhecimento. Esses livros estão à venda, inclusive, na Amazon. Então, agora, eu deixo com a Adriane para que ela dialogue conosco. Adriane, por favor. Realmente, o aprendizado deste conhecimento sobre os estilos de aprendizagem, ele abre uma reflexão para nós, professores, quando nós ensinamos um conteúdo com tanto esmero, cuidado, pensando que todos os alunos estarão efetivamente compreendendo o conteúdo daquela aula. E aí, muitas vezes, mesmo sendo dado de forma tão cuidadosa, podemos perceber que nem todos entenderam o que falamos. E isso é algo que realmente deixa nós, professores, pensando, o que acontece, né? Que eu me dou no preparo, na didática, mas nem todos conseguem entender. E aí, enquanto você fala sobre o sensorial, intuitivo, o visual verbal, ativo reflexivo, sequencial global, desperta um interesse muito forte de conhecer, primeiro, quem sou eu como professor, né? Qual é a minha forma de ensinar mais forte, e a importância e talvez o privilégio de ter aí disponível eu não sei se a palavra certa seria teste, né, dessa pesquisa de estilos de aprendizagem que está no link, para também ser aplicado com a classe em que nós desenvolvemos a disciplina e podermos conhecer quem são nossos alunos e, assim, aprimorar a forma da didática para aquela classe. Porque um dos principais objetivos nossos enquanto professores é fazer com que o aluno ele apreenda de forma eficiente, mas dentro daquilo que é mais prático para ele. Então, é, assim, encantador esse trabalho. E aí, professor Gilmar, uma pergunta. Se o estilo, ele indica a maneira como o estudante tem preferência no aprendizado, o que mais, além de tudo que já foi apresentado, pode impactar na forma que o professor ensina? E também falar um pouco mais deste link que tem disponível e como que poderia ser utilizado por esse professor que poderá vir a nos assistir. Professora Adriane, seu comentário foi perfeito, né? Porque duas visões que a gente precisa entender, como eu já falei. A questão do autoconhecimento. Eu acho que isso é fantástico, né? Se você sabe quem é você, você sabe onde você quer chegar, o caminho já está traçado, é só seguir, né? Quando a gente pensa qual a relação com a maneira como o professor ensina, isso levanta algumas questões muito importantes, né? Todo gestor, qual é o santo graal de todo gestor? É poder antecipar fatos, né? Todo administrador tem isso. Se eu entendo o ambiente onde eu estou, eu consigo antecipar fatos. Então, do ponto de vista do professor, o Felder, na teoria dele, ele explica que as minhas preferências de aprendizado, enquanto professor, vão influenciar diretamente nas minhas preferências de ensino, que eu vou explicar da maneira como eu tenho mais facilidade de aprender, as minhas preferências pessoais. Então, eu vou
eu vou seguir nessa linha. Então, quando eu, enquanto professor, preencho o questionário também, eu já tenho um indicativo de como será a minha aula, né, como que eu vou ensinar. Qual é a importância disso? Como que eu posso aproveitar isso? Se eu sou um professor muito teórico, ou seja, se eu gosto de desenvolver teorias e eu pego uma turma que é muito prática, eu posso ter um problema. Porque os estilos de aprendizado da turma, eles diferem da maneira como eu ensino. Do ponto de vista do gestor, isso pode ser extremamente importante, porque às vezes você tem um professor fantástico, que é aclamado em algumas turmas, e às vezes em outras turmas você percebe que não tem sinergia, os alunos não gostam tanto. Isso é um ponto muito importante para indicar o quê? O estilo daquele professor está em desarmonia com o estilo da classe. Significa que o professor é ruim? Muito pelo contrário. Talvez ele só não esteja na sala mais adequada, ou ele não esteja utilizando os métodos mais adequados. Né? Quando você desenvolve o seu material didático ao longo do semestre, tá? Porque isso não é um processo para uma aula, isso é um processo para um período. Você pode desenvolver os materiais de tal forma que a sua pergunta foi legal. Dentro da plataforma de estilos de aprendizagem que foi desenvolvido, se a faculdade tiver interesse, ela pode trabalhar dentro dessa plataforma. Então, eu poderia cadastrar os alunos. Né? Cadastrando os alunos, eu poderia separar os alunos por turma. Também posso indicar quais são os professores que lecionam naquelas turmas. Então, se todo mundo preencher, eu consigo isolar os alunos de uma determinada turma. O professor pode ter acesso a essas informações. E a plataforma ela traça um perfil da turma. Então, quando eu desenvolvo a minha metodologia de aula, eu sempre vou tender aquilo que eu tenho, o que se relaciona com as minhas preferências. Mas eu posso, ao longo do curso, ao longo da disciplina, também desenvolver atividades que contemplem os outros estilos. Por exemplo, um exemplo que eu gosto muito de usar, pega uma turma de direito, por exemplo, e você, conversando com os alunos, alguém lá fala, mas eu não gosto de ler. Temos um problema, porque é um curso que exige muita leitura, e é um curso que exige desenvolver muito o lado intuitivo. Né? Às vezes a gente vê aquelas séries norte-americanas, o cara está ouvindo uma frase, ele já tem um insight, a intuição fala muito alta. Né? Outro exemplo muito legal, quem já assistiu aquela série House, que trabalha basicamente com PBL, né? Então, você pode ter alguns insights ali muito interessantes. Aliás, hoje se fala muito no uso de metodologias ativas dentro da sala de aula. Realmente eu tenho a compreensão do que são as metodologias ativas, né? Porque é muito comum a gente falar, olha, metodologia é PBL. PBL é uma metodologia, não é o conceito da metodologia em si. É muito importante que o professor tenha uma caixa de ferramentas à sua disposição. Né? A gente não pode dicotomizar o ensino. Em alguns momentos, é importante que eu use o ensino tradicional. Em alguns momentos, é importante que eu use metodologias ativas. Veja, no plural. O PBL é uma metodologia. Eu posso desenvolver o trabalho em equipe. Eu posso desenvolver a sala de aula invertida. Ou seja, é importante que eu tenha uma caixa de ferramenta e eu utilize a melhor ferramenta dentro de cada situação. Né? Eu não posso usar o martelo em todas, eu não posso usar a chave de fenda em todas. Né? Então, de acordo com a situação, eu pego a ferramenta mais adequada. Então, eu, enquanto professor, se eu entender o meu estilo, que isso vai impactar diretamente na maneira como eu ensino, e se eu tiver uma previsão de qual é o perfil da minha sala, eu posso desenvolver as potencialidades da sala e, ao mesmo tempo, eu também posso desenvolver as fragilidades da sala. Se eu sei aonde eu quero chegar e eu percebo que o perfil da sala não está de acordo, eu posso trabalhar isso de forma a chegar aonde eu pretendo, né, com aquela disciplina. Ok. Bom, espero que tenham gostado da nossa discussão. Essa é a primeira de muitas outras discussões que nós temos aqui no nosso programa profissional em ensino de ciências e matemática da Universidade Cruzeiro do Sul. Hoje tivemos a oportunidade de escutar, dialogar com o professor doutor Gilmar Cardoso, pós-doutorando,
né, prestes a encerrar o seu pós-doutorado, e também tivemos a oportunidade de dialogar com a professora mestre Adriane. Agradeço aí a audiência de todos vocês e até o nosso próximo encontro ou as nossas próximas discussões aqui do nosso programa. Até breve. Agradeço a participação e convido todos a preencher o questionário e conhecer os seus estilos de aprendizagem. www.estilosdeaprendizagem.com.br/felder/index.php e conhecer mais sobre essa teoria que é muito interessante. Professora, o áudio? Desculpa, problemas técnicos. Eu quero agradecer a participação deste momento rico. É um momento em que ele desperta uma visão extremamente importante do ser professor e sua metodologia e entender que agora vocês, com todo esse trabalho desde o mestrado, né, do professor Gilmar com o professor Alex, do doutorado e agora no pós-doutorado, vocês desenvolveram não sei se seria a palavra mais correta, uma ferramenta em que ela vem contribuir com todos nós professores. Então, já acessei aí estilos de aprendizagem, vou fazer a avaliação e estarei aplicando no meu dia a dia. Parabéns por enriquecer, né, a nossa prática. Obrigado, professor. Obrigado. Fique à vontade, professor, para finalizar realmente a nossa participação. É isso. Então, com essa discussão que certamente vai contribuir para a formação de muitos professores, eu agradeço e até a próxima. Até breve. Até logo. Até breve.